Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e no vídeo de hoje, a pedido de um dos nossos alunos lá do curso, lá da plataforma, eu vou mostrar como enviar cobranças de aprovações não aprovadas aí, né? Então você pode definir, por exemplo, que a cada 2 dias, a cada um dia, você vai verificar quais aprovações ainda não foram aprovadas e vai enviar uma cobrança, seja por e-mail, seja por Teams, com o link daquela aprovação, tá bom? Então se você quer aprender a fazer isso, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom pessoal, então já deixei montado aqui um site, uma lista lá no SharePoint, que eu vou armazenar esses dados, né? Eu vou armazenar quem que é o aprovador, qual foi a data de envio, qual foi a data da última cobrança, o link da aprovação, o status daquela aprovação e o ID dela também, tá bom? Então eu preciso ter essas informações para que eu consiga enviar o nosso fluxo, né, depois de cobrança dessa aprovação. Tá, Daniel, mas não dá para eu pegar isso lá do Dataverse? Pessoal, lá no Dataverse fica armazenado algumas informações, porém não todas essas daqui, que é as que nós vamos precisar. Então, de forma mais simples, eu aconselho vocês a criarem uma lista de aprovações, onde vocês vão salvar as aprovações que vocês enviam. Então vocês podem ter, por exemplo, uma coluninha a mais aqui, chamada, um exemplo, aplicativo, aplicação, ou sistema, que vocês podem salvar inclusive de qual sistema faz parte esse approvals, tá? Mas, por hora, isso aqui já é o suficiente para explicar para vocês, e para que eu consiga fazer essa explicação, né, para que nós consigamos montar esse fluxo, nós precisamos dar um passo para trás e entender um pouquinho sobre o approvals, ou o aprovação. Para isso, nós vamos criar um novo fluxo e eu vou explicando para vocês o passo a passo aqui da questão da aprovação, tá? Então eu vou criar aqui um fluxo de nuvem instantânea, ou seja, eu clico no botão e ele dispara. Vou chamar ele de aprovações e vou colocar para disparar o fluxo manualmente. Vou dar um criar, ele vai criar para nós aqui com a trigger, e aí nós vamos entender um pouquinho sobre o approvals, ou aprovações para quem está em português assim como eu. Então vou colocar aqui, ó, ele já aparece aqui para nós, ó, é a segunda opção, ele está demorando um pouquinho para carregar a imagem, mas ele já aparece aqui na segunda opção, tá? Mas se por algum motivo não aparecer para você, você pode colocar aqui approvals ou aprovações e ele vai aparecer. E aí, pessoal, reparem que aqui eu tenho mais de um tipo. Eu tenho aguardar uma aprovação, que ele vai ficar somente aguardando ali a aprovação de algum fluxo já existente, criar uma aprovação, iniciar e aguardar uma aprovação e iniciar e aguardar uma aprovação de texto. Daniel, qual a diferença desses daí? Bom, se eu usar o que é o mais comum, o pessoal mais utiliza, que é iniciar e aguardar uma aprovação, ele não vai me retornar os dados que eu preciso para salvar no SharePoint. Por quê? Porque ele está em uma única etapa, ou seja, ele já vai enviar essa aprovação e automaticamente a mesma etapa já vai ficar aguardando essa aprovação. E não é isso que eu quero. Eu quero obter aqueles dados, armazenar no meu SharePoint e, posterior, poder utilizar aquelas informações. Então, pessoal, não é essa opção que nós vamos utilizar, tá? Vou até excluir ela aqui e vou novamente lá no aprovações, ó. E aí, eu também não quero iniciar uma aprovação de texto, que seria com texto personalizado, porque eu vou cair na mesma situação. Então, o que eu preciso utilizar nesse caso é criar uma aprovação. Então, eu vou criar uma aprovação. E da mesma forma que tem lá de texto, aqui também tem, ó, respostas personalizadas. Ou aguardar todas as respostas, todos devem aprovar, o primeiro que responder já encerra o fluxo, tá? E aí, nós podemos colocar aqui, ó, por exemplo, respostas personalizadas. Ele vai abrir as opções. Então posso colocar aqui, por exemplo, aceitar. Posso colocar um como rejeitar. Posso colocar um título, ó, teste de aprovação. Atribuído a quem, né? Para quem que eu vou atribuir? Quem que vai aprovar? Nesse caso eu vou colocar o meu mesmo, tá, pessoal? Porque como eu vou fazer só o teste aqui, então eu mesmo aprovo, tá? Mas aqui na teoria, né, na prática, na verdade seria dinâmico. Vocês colocariam ali quem que vai ser o aprovador dessa etapa, né? Talvez até vindo aí de uma lista do SharePoint ou até mesmo de um Power Apps, né?
Bom, aqui é Markdown, se eu quero colocar, por exemplo, algumas personalizações, não vou entrar nesse mérito, tá? E para baixo também não temos mais nada que precisamos. Bom, criado a nossa aprovação, eu já consigo obter algumas informações. Então, se eu colocar aqui, ó, SharePoint, e vir aqui em criar item, eu já consigo criar um item lá na minha lista. Então, vou colocar aqui, ó, na minha lista, que está em site comunicação, a minha lista de aprovações. Então ele vai abrir aqui as coluninhas que eu tenho, né, lá dentro dessa minha lista de aprovações, e eu já consigo, por exemplo, aqui, ó, capturar quem que é o e-mail do aprovador. Então repara que eu tenho algumas opções, ver mais vai me abrir todas, e eu tenho aqui, ó, por exemplo, aprovador, e-mail do aprovador. Então tenho o e-mail do aprovador, ele deu um aplicar a cada, obviamente, porque eu posso ter mais de um aprovador, não tem problema. Vou colocar aqui também a data do envio. A data do envio, pessoal, eu posso colocar ela como a própria data do disparo, tá? Mas eu posso também colocar aqui, ó, como a data de solicitação. Daniel, como assim a data do disparo? Utilizando o TCNAW, tá? A data da última cobrança eu não vou preencher, tá? Ou eu até posso colocar aqui também o mesmo valor que eu coloquei no de cima, né? Que foi a data de solicitação, não tem problema, tá? O link, óbvio, né? Preciso do link, é uma das premissas lá da dúvida do nosso aluno. Então eu tenho aqui também, ó, link do item, um link para o item aprovar. Então este é o link que eu preciso. Status. Posso colocar aqui como pendente e o ID da aprovação também, que é muito importante, tá, pessoal? Esse ID da aprovação, se eu tiver mais de um aprovador, ele vai me criar 2, 3 linhas ali, eu consigo, através desse ID de aprovação, filtrar e trazer os itens que eu preciso, tá? Bom, então, feito isso, se eu testar agora, ele já vai armazenar para mim e enviar um item de aprovação. Vamos ver se ficou tudo certinho? Então cliquei em salvar, ele vai salvar esse nosso fluxo e vai liberar para mim aqui fazer um teste. Só aguardar ele salvar. Prontinho, salvou. Cliquei em testar, manualmente, testar, continuar e fluxo de execução. Agora ele já vai executar para nós aqui, ó, esse fluxo e vai nos enviar esse approvals. Automaticamente ele também tem que salvar mais uma linha aqui no meu SharePoint. Então, feito, prontinho, fluxo executado com êxito. Se eu atualizar a minha lista do SharePoint, eu tenho que ter mais uma linha aqui embaixo. Prontinho, a linha está aqui. O que ele não me trouxe foi o meu link, né? E o link é muito importante. Eu preciso desse link porque eu quero enviar esse link lá na cobrança que eu vou fazer para o usuário. Então eu vou verificar o porquê que ele não trouxe esse link, né? No momento que ele fez essa criação, ele não trouxe. Então eu vou colocar em editar e vou verificar aqui o porquê que ele não trouxe o link. Vou removê-lo e vou novamente aqui procurar pelo link. Ó, eu acabei colocando errado, né? Coloquei link do item, na verdade é responder link, tá? O link para responder a aprovação. Então, falha minha, vamos testar novamente, manualmente. Prontinho, nosso fluxo foi executado com êxito. Vamos ver se ele criou a nossa terceira linha. Nossa terceira linha é criada com sucesso e agora temos o link. Então, se eu pegar este link e colar no meu navegador, eu já consigo ir direto para aquela aprovação, né? Ele já vai abrir aqui para que eu possa aprovar este item. Olha que bacana, então eu já consigo aqui, ó, aceitar, rejeitar ou reatribuir a outro usuário. Bom, no momento eu não vou mexer com essa aprovação, eu vou dar continuidade ao nosso fluxo. Então agora que eu já tenho obtendo esses dados, eu preciso colocar um aguardar aprovação, ou seja, eu só criei a aprovação, mas eu quero que tenha uma resposta. Então eu quero ter a resposta dessa aprovação. Para isso, eu preciso colocar o aguardar uma aprovação. Qual que é o ID que eu vou aguardar a aprovação? O ID do meu item anterior, né, do criar uma aprovação. E agora sim ele vai ficar aguardando esta aprovação. Porém, quando esta aprovação vier, eu quero atualizar a minha lista lá do SharePoint. Então eu venho aqui em ver mais e vou pesquisar por atualizar item.
atualizar item. Qual item eu quero atualizar? Então, para eu atualizar esse item, pessoal, primeiro eu vou precisar obter esses itens, porque eu posso ter, como eu comentei, mais de uma linha, certo? Então, para isso, eu preciso obter esses itens lá da minha lista de aprovação. Então, antes do meu atualizar item, eu preciso colocar aqui um obter itens. Então, vou pesquisar por SharePoint novamente e vou buscar a opção obter itens. Cuidado, pessoal, tem obter item e obter itens. O que nós vamos utilizar é o obter itens. Daniel, por que o obter itens? Porque eu vou fazer um filtro. Então eu vou obter todos os itens. Então aqui em filtro, ó, eu vou vir aqui e vou pegar a coluna ID aprovação e vou pegar tudo que em ID aprovação, colocar exatamente igual, né, para não dar nenhum erro. ID aprovação seja igual, ou seja, equals ao nosso ID da aprovação. Então ele vai pegar todos os itens que ele achar lá na lista do SharePoint que for igual ao ID da aprovação, e aí, após isso, eu vou pedir para ele atualizar esses itens, e aí ele vai dar um aplicar a cada, porque pode ser que eu tenha, né, pessoal, mais de um item lá. Vai dar um atualizar item. Qual item eu quero atualizar? Eu quero atualizar o meu status, então eu quero saber qual que foi a resposta dessa aprovação. Então, em aguardar, resumo da resposta, prontinho. Agora, se eu salvar e executar novamente, ele vai novamente criar essa aprovação, só que agora dessa vez ele vai aguardar uma resposta. Então, ele vai ficar esperando ali para poder capturar a resposta. Então, vamos em testar manualmente. Prontinho, ele já executou, ele já criou o nosso item e agora ele está aqui na etapa, ó, aguardando a aprovação. Então, enquanto não vier essa aprovação, ele vai ficar ali aguardando. Se eu vier aqui atualizar o nosso item, ele vai ter agora a nossa linha número 4. Prontinho, chegou a nossa linha número 4. Vou agora pegar esse link e neste caso aqui eu vou realizar essa aprovação ou rejeição, seja o que for, para que ele atualize esse status aqui. Então vou vir aqui, ó, vou rejeitar, posso ou não colocar um comentário, eu não coloquei para armazenar essa informação. Pronto, já rejeitei. Agora, se eu vier na nossa linha 4 e atualizar, o status tem que estar alterado. Prontinho, ó, ele alterou. Só que ele me trouxe aqui, ó, todo um resumo, tá, pessoal? Vocês podem trazer somente o status, né? Vamos lá. Aqui em atualizar item, ó, ao invés da resposta, vocês podem trazer, ó, ela está como resultado. Então você pode colocar aqui somente o resultado que ele vai dar lá como rejeitado, né, ou como aprovado, tá? Bom, entendemos um pouquinho aqui sobre o approvals, tá? Então já deu para ter uma noção sobre approvals. É isso que nós precisamos para conseguir fazer a cobrança. Então, eu vou simular aqui, pessoal, vou enviar mais uma aprovação, só para deixar aqui armazenado agora com o nosso fluxo pronto, e vou modificar a data de cobrança, tá? Vou modificar até a data de envio, a data de cobrança manualmente ali, só para a gente poder testar. Então vou executar o fluxo, prontinho, fluxo executado. Se eu vier aqui agora e salvar, nós vamos atualizar, né? Aliás, nós vamos ter a linha número 5. Olha que legal. Bom, vou mudar manualmente aqui, vou colocar aqui, ó, como dia 4, tá? Está como dia 5, vou colocar como dia 3, tá? Vou voltar aqui 2 dias para trás, dia 3. E agora seria como se eu tivesse enviado essa aprovação no dia 3. E aí, vou criar um novo fluxo, que vai ser um fluxo agora de cobrança. Então venho aqui, meus fluxos, né? Posso vir em criar direto. Descer novamente, aí eu posso colocar um fluxo como agendado, tá, pessoal? Para ficar rodando ali todos os dias. Então venho aqui, ó, fluxo de cobrança. Ele inicia hoje, posso colocar aqui para ele iniciar, por exemplo, às 19 horas, que no caso seria 7 horas. Vai repetir a cada um dia, posso escolher aqui também para ele repetir nos dias da semana, tá? Vai repetir a cada um dia. Bom, e aí, o que eu vou fazer primeiro é ir lá no meu SharePoint,
vou obter itens, ou seja, eu vou pegar todos os itens do meu SharePoint, cujo a coluna status esteja como pendente. Então tudo que tiver pendente, eu vou obter essas linhas, tá? Porém, eu só quero também o que for pendente e que a data for menor do que hoje, tá? Então vou selecionar a minha lista do SharePoint e vou colocar aqui para ele buscar lá na minha coluna status. Então venho aqui, ó, status EQ, né, que é o equals igual a pendente. Então eu quero tudo que for pendente. E também quero, então, and, aonde a data, deixa eu só confirmar o nome, está como data última cobrança. Vou até para não colocar errado, vou vir em editar e vou copiar o nome, tá? Então, data última cobrança seja menor, ou seja, GT, né, que é para menor, que a data de hoje. Só que a minha data lá está como coluna de data, né? Então eu preciso formatar isso aqui certinho para ele entender, tá? Então eu vou fazer o seguinte. E como que eu vou formatar isso? Vou vir aqui em função, né, no FX, e vou colocar um format datetime do UTC-Now, que é a data e hora atual. E aqui ele tem um padrãozinho, que é o ano. Então, YYYY, traço mês, traço dia. Aí aqui ele tem um T maiúsculo. Depois eu vou colocar 00, que é de hora, 2.00 de minuto, 2.00 de segundos e o Z para fechar a nossa função. Fecho a fórmula, fecho aspas simples e vou realizar um teste agora para ver se ele vai conseguir obter esses itens lá da nossa lista do SharePoint. Prontinho, o fluxo foi executado. E se eu vier aqui agora, eu já consigo ver, ó, que ele conseguiu obter o ID 2. Se eu descer mais um pouquinho aqui, eu consigo ver que ele obteve. Posso até, inclusive, ó, pessoal, abrir aqui, deixa eu só mostrar saídas brutas, que eu consigo já visualizar aqui, ó, do lado direito. Então ele pegou o ID 2, ele pegou o ID 3, e só. Bom, então ele pegou aqui dois IDs, né, o ID 2 e o ID 3. Será que está correto? Está correto. Ó. Ele pegou o ID 2 e ele pegou o ID 3. Só que o ID 2 e o ID 3 é do dia 5. E eu não quero que ele pegue do dia 5, né? Eu quero que ele pegue menor do que o dia 5. E aí, pessoal, já sei até por quê, né? Na verdade, fui eu que falhei aqui na hora de colocar o GT. Não é GT, é LT, né? O LT que vai me trazer o que for menor. Então, vou rodar novamente. Agora ele tem que me trazer somente o nosso ID 5. Se eu vier aqui agora em saídas, ó, eu já consigo ver que ele trouxe o ID 5. Vou abrir aqui para mostrar as saídas brutas. Temos aqui o ID 5 e ele já encerra. Então, ou seja, ele trouxe certinho esse ID. E aí daqui para baixo, né, seria colocar a nossa cobrança. Posso cobrar via e-mail, posso cobrar via Teams, né? Vou colocar aqui, por exemplo, para enviar um e-mail. Enviar um e-mail V2. E aí, para quem que eu quero enviar esse e-mail? Vou colocar para ele enviar esse e-mail para a própria pessoa que ele pegou ali no nosso SharePoint. Então, coloco aqui em alternar para o modo avançado. Venho aqui nas opções e eu quero enviar para o e-mail do aprovador. Qual que vai ser o assunto? Posso colocar aqui, ó, aprovação pendente. E aqui no corpo eu posso colocar, né, favor verificar a pendência de aprovação abaixo. E posso colocar aqui o nosso link da aprovação. Link da aprovação. Então, dessa forma, ele já vai receber esse e-mail. Então, como está recorrente, então todo dia ele vai olhar, opa, ficou alguma coisa pendente do dia anterior?
Ah, eu quero colocar de 2 dias para trás, então posso vir aqui no nosso obter itens, né? E posso colocar o seguinte, ó, add days, que é para adicionar dias. Quantos dias? Então eu quero menor do que a data de hoje menos 1. Então eu já estou fazendo aqui a data de hoje. Então posso colocar aqui, ó, menos 1. Com isso, ele vai olhar essa data aqui como se fosse a data de ontem. Então vou atualizar, ó. Deixa eu só ver o que ficou errado. Ah, faltou vírgula. Prontinho, atualizei. E agora ele vai olhar isso aqui como se fosse a data de ontem. Então, se eu testar agora, ele vai pegar aquela aprovação, porque está com 2 dias para trás, e vai enviar um e-mail. Então, vou colocar aqui em testar. Enquanto ele vai testando, vou abrir aqui na outra aba o meu Outlook. E aqui está o nosso e-mail já enviado com o link da aprovação, né? E aí fica como desafio para vocês colocar ali uma forma do link clicável, utilizar ali um HTML, talvez fazendo via Teams, via card adaptativo, tá? Mas está aqui, ó. Ele já tem o nosso link direcionando aqui, né, para a nossa aprovação certinho e fazendo a cobrança daquele usuário. O que eu preciso fazer após ele fazer essa cobrança, né, é colocar para que ele atualize aqui na lista do SharePoint que ele foi cobrado, porque senão ele vai ficar sem essa atualização. Então eu preciso também aqui, após a execução, né, colocar para que ele atualize a lista do SharePoint, ou seja, envia o e-mail e atualiza lá que você fez a cobrança. Então venho aqui dentro mesmo do nosso for all, coloco aqui o SharePoint e vou procurar por atualizar item. Vou selecionar o meu site, a minha lista novamente. Vou colocar o ID que eu quero que ele atualize, então obter itens ID. E vou colocar para ele atualizar aqui, ó, a data da última cobrança com a data deste envio. Então posso colocar aqui, ó, em FX e eu quero que ele coloque o UTC-Now. Dou um adicionar, vou realizar um novo teste, ele vai enviar o e-mail e já vai atualizar a nossa lista do SharePoint. Prontinho, já chegou o e-mail para mim. E aqui na data de 3/5 ele tem que atualizar para a data de hoje, né? Ou seja, 5/5. Se ele está olhando 2 dias para trás, então ele vai atualizar aqui com a data de hoje. Prontinho, ó. Já atualizou, então, a data do envio dia 3 e a data da última cobrança no dia 5. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi para sanar a dúvida de um dos nossos alunos. Se você ainda não conhece a plataforma, acessa aí, o link vai estar aí na descrição. Encontro vocês no próximo vídeo.